Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui para mais um episódio do nosso programa semanal Valorize Mais em 15 minutos. Hoje, estamos aí, nós botafoguenses, comemorando uma grande vitória, quase um campeonato mundial, já que somos campeões das Américas e vencemos o campeão da Europa, e alguns outros números aí, dados importantes para a nossa vida, além das vitórias do Botafogo. Roda a vinheta, por favor. Olá, pessoal. Hoje, grande parte dos nossos clientes e também dos servidores públicos nas três esferas devem estar em ponto facultativo, com uma menor frequência, dado que ontem, quinta-feira, foi feriado de Corpus Christi, hoje, sexta-feira, então as prefeituras ou fazem isso. Mas mesmo assim, o nosso compromisso de trazer conhecimento para vocês permanece inalterado e fica gravado. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal também, sugerimos que você considere se inscrever pelo valioso conteúdo e pelo empenho do trabalho, não só meu, mas de toda a equipe que apoia esse programa, tem em fazer, inclusive, nesses momentos. Bom, essa semana nós tivemos a reunião do Comitê de Política Monetária. É um fato extremamente importante para vocês acompanharem com relação à carteira de investimentos de vocês, porque a taxa de juros ela é o preço da mercadoria dinheiro e vocês têm dinheiro todo mês, ou regularmente, para aplicação financeira. Então, quando a taxa de juros sobe, ela é como se você estivesse vendendo o seu produto mais caro, Isso traz uma vantagem, então isso é importante. E a taxa de juros ela é uma consequência da inflação, que é o IPCA, que está projetando acima da meta. A meta é de 3%, com um espaço de mais 1,5%. Então, 4,5% seria o teto da meta admissível para a inflação 2025. E ela está em torno de 5,25%. Nas projeções, ela vem caindo, mas ela ainda está acima da meta. Então, isso fez com que o Banco Central arredondasse a taxa Selic de 14,75% para 15%. Havia uma grande discussão com relação a esse 0,25%. Está aí a imagem do 15%. E nós aqui, se vocês olharem 2, 3 programas para trás, nós já apostávamos, tinha expectativa que iria para 15%, terminando o ciclo de alta, como está aí na imagem, a gente pode perceber, de lá de 10,5% em junho de 2024 para 15% agora em junho de 2025, mas esse finalzinho, nós aqui da Mais Valia, nossa equipe aqui acertou nesse pouso, e até os nossos clientes receberam um comunicado nosso, uma orientação de investimentos, onde a gente colocava, olha, quando a taxa de juros muda de rumo, porque ela vinha subindo e estabilizou. Isso ficou claro no comunicado, duas coisas que o Banco Central colocou. Olha, nós vamos manter ela em 15% para ver como a economia reage. E se precisar aumentar mais, nós vamos aumentar mais. Então, ela está em 15% e deve permanecer aí ao longo, pelo menos em nossa visão, ao longo do segundo semestre. Principalmente porque entrou mais um fator complicador no cenário macroeconômico global, que é toda essa guerra, uma guerra literal, com míssil para lá e para cá, aviação, bombardeio entre Israel e Irã, numa área muito delicada com relação ao preço do petróleo,
que, se ele subir muito, isso gera inflação no mundo todo e vai desafiar todos os bancos centrais a não elevarem mais, não reduzirem, desculpe, suas taxas de juros, porque a inflação vai permear a economia americana, alemã, chinesa, brasileira, argentina e todas mais. Então, isso vai ser um obstáculo a que os juros caiam, né, por ação dos seus comitês de política monetária. Né? Então, como a gente disse, desde 2006, a taxa Selic não atingia esse patamar de 15%, é o juro mais alto do mundo, né? Isso atrai dólares, e o dólar vem caindo frente ao real, exatamente por isso, porque tem muito dinheiro, somente com esse último aumento, que vem de fora, então é uma venda de dólar para uma compra de reais para serem aplicados aqui dentro. Então, o dólar vem caindo, né? Vem sofrendo aí uma desvalorização bastante grande, que nós vamos ver daqui a pouco. Eu queria só ainda com essa imagem mostrar que é o seguinte: a taxa Selic subiu para 15%. O CDI tem que acompanhar essa taxa. Então, o CDI vai ser 15%, em torno disso, ao longo desse ano. E o IPCA, pelo Boletim Focus, também caiu. Caiu para 5,25 na última pesquisa feita. Então, quando aumenta esse diferencial também do CDI para o IPCA, isso dá um ganho real acima da inflação para o CDI, que vai lá para casa de 8,5%, 9%. IPCA mais 8,5%, 9%. Uma baita taxa. É uma taxa de curto prazo, a gente tem que se preocupar com o longo prazo, então por isso que a gente vem recomendando também para o dinheiro novo, né, migrar para o IMAB, no caso da renda fixa, né, que o IMAB é composto por toda a grade de vencimentos diversos de títulos públicos indexados ao IPCA e também um pouco de bolsa. Está na hora de começar a olhar no médio prazo para vocês a alternativa bolsa. Por quê? Porque os juros, parando de subir, começa a favorecer a bolsa, principalmente porque a ideia depois é derrubar os juros. Né? Ninguém quer uma manutenção de muito tempo de uns juros de 15%. E ele caindo, isso é bom para as empresas, é bom para as empresas que têm ações em bolsa. Então, para o dinheiro novo, né, o dinheiro de junho, dinheiro de julho, compensação previdenciária, aporte, qualquer dinheiro extra, vamos dividindo ele entre a renda variável e os fundos IMAB. Vocês têm aí na Caixa e no Banco do Brasil, para os clientes da Mais-Valia, a gente mandou até com o CNPJ do fundo. Então, essas alternativas nesse movimento de parada de elevação da taxa de juros. Quando a taxa de juros muda de caminho, está na hora da gente dar um freio de arrumação, né? Mudar algumas velas para continuar navegando e ganhando da meta atuarial quando a taxa de juros muda de rumo. Né? Parar de subir e estabilizar no alto é uma mudança de rumo. Vamos dar uma olhada nas outras duas figuras que nós trouxemos aí para vocês. Né? Como a gente falou, o dólar vem caindo, isso é bom porque diminui algumas pressões inflacionárias, né? Produtos importados, bens e serviços, além de trigo, por exemplo. Eu sempre cito o trigo, né? A gente não produz todo o trigo que a gente consome. Então, a gente importa trigo, a gente importa a inflação. Como ele está com um dólar mais barato, então o pão, o macarrão, o biscoito, a farinha de trigo presente em toda a cesta básica diminui de preço. Isso é bom, mas a gente tem que observar esse movimento, como a gente falou, mas do outro lado tem pressão em cima do petróleo. Ele vem caindo significativamente, o real vem se valorizando. Tá legal? Então, essas são as nossas recomendações nesse momento, com esse cenário. Vamos ver aí o fim de semana, como é que se desenrola essa questão da guerra. A questão do IOF aqui no Brasil também, aquela
busca de melhora do equilíbrio fiscal do governo também continua em pauta, também está em discussão no Congresso Nacional. Vamos acompanhando isso. Considere se inscrever aí no nosso canal. Estamos aqui à disposição para não só dos nossos clientes, mas de todos os nossos ouvintes que quiserem ouvir a nossa consultoria com relação à sugestão da sua carteira, como ela se adaptar. Está aí o e-mail, podem mandar essa solicitação aí para a gente, que a gente bate o papo e conversa sobre isso. Um bom fim de semana e vamos até lá, rumo ao Mundial. Um abraço.